Sempre achei o Natal uma época mágica, mas naquele ano, 2024, a magia parecia misturar-se a algo sombrio, como se a escuridão à espreita das sombras tivesse ganhado um novo fôlego. Minha família sempre celebrou a data na casa de campo da minha avó, um lugar remoto, cercado por montanhas e florestas densas, a várias horas da cidade mais próxima. Éramos muitos. Meus pais, tios, primos e até o tio Carlos, aquele parente distante e peculiar que só aparecia em ocasiões especiais. Chegamos pela tarde, e o frio cortante do campo logo foi substituído pelo calor da grande sala, decorada com luzes cintilantes. Uma árvore de Natal exageradamente enfeitada, e o cheiro reconfortante da ceia sendo preparada. Mas por baixo dessa atmosfera festiva, senti algo diferente, como uma nota dissonante em uma melodia familiar. Os primeiros sinais. Tio Carlos foi o primeiro a agir de forma estranha. Ele sempre foi excêntrico, mas naquela noite parecia pior. Sentado perto da janela, ele olhava fixamente para o horizonte, murmurando palavras que ninguém conseguia entender. Quando minha mãe perguntou se ele estava bem, ele apenas respondeu: "Está vindo." Minha mãe riu desconfortável, achando que ele estava falando sobre o jantar. Mas eu percebi o tremor em suas mãos e o suor escorrendo em seu rosto, apesar do frio. Ele parecia ouvir algo que mais ninguém podia. A noite caiu, e com ela veio uma estranha sensação de opressão. Estávamos todos reunidos à mesa, comendo e conversando. Mas até as histórias engraçadas, que normalmente arrancavam gargalhadas, pareciam não surtir efeito. O silêncio entre as palavras era mais longo e pesado do que o habitual. O apagão foi quando as luzes piscaram pela primeira vez. Um estalo ressoou, como um trovão distante, e a casa inteira mergulhou na escuridão. Alguém deixou escapar um grito abafado, provavelmente um dos primos mais novos. Pegamos nossos celulares para iluminar a sala, mas algo estava errado, não era apenas a luz que tinha desaparecido. O silêncio lá fora era absoluto, quase antinatural. Nenhum som de grilos ou do vento entre as árvores. Apenas aquele vazio ensurdecedor. "Fiquem juntos", disse meu pai, sua voz firme tentando esconder o medo. Foi quando percebemos que Lucas, meu primo mais novo, não estava na sala. Ele tinha ido buscar algo na cozinha antes do apagão, mas não voltou. "Ele deve estar lá no escuro", disse minha tia, tentando parecer calma. Meu pai e meu tio pegaram lanternas e foram procurá-lo. Quando voltaram, estavam pálidos. "Ele não está em lugar nenhum." O cheiro e os sussurros. O ar parecia mudar. Um cheiro acre começou a preencher o ambiente. Algo entre terra molhada e carne podre. As velas que conseguimos acender tremulavam, como se fossem pressionadas por um vento invisível. Foi quando ouvimos os sussurros. Primeiro, baixos, quase indistinguíveis, vindos do corredor que levava aos quartos. Minha avó começou a rezar. Mas tio Carlos se levantou abruptamente, apontando para a janela. "Eles estão aqui." O olhar em seus olhos era de puro pânico, como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo. Minha mãe tentou acalmá-lo, mas ele começou a gritar: "Nós trouxemos isso para cá. Não devíamos ter vindo." A sombra na janela foi Ana, minha prima mais velha, quem viu primeiro. Ela estava perto da janela, tentando enxergar algo lá fora. "Tem alguém lá fora." Corremos para olhar, mas a escuridão era tão densa que parecia palpável. Então vimos uma sombra alta, imóvel, mais escura que a noite ao seu redor. Estava ali, observando, sua forma vagamente humana, mas estranhamente alongada e desproporcional. Ela não tinha rosto, mas sabíamos que estava olhando para nós. A vela apagada não foi a única coisa que caiu. O pânico se espalhou pela sala como fogo, e todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que o cheiro se intensificou, e os sussurros se transformaram em um zumbido ensurdecedor. A porta aberta, minha tia, na esperança de que Lucas tivesse saído para o lado de fora, correu para abrir a porta da frente. Todos gritamos para que ela não fizesse isso, mas era tarde demais. A porta se abriu com um rangido agonizante, revelando apenas escuridão. Mas algo entrou. Não vimos,
mas sentimos uma presença gelada, opressora, que parecia ocupar o espaço ao nosso redor. Quando a luz voltou, a porta estava fechada, e Lucas continuava desaparecido. Mas agora havia marcas no chão, como arranhões feitos por garras enormes. Sabíamos que algo estava nos cercando, brincando conosco, mas não tínhamos ideia do que era ou como lidar com isso. Meu pai e tio Carlos decidiram que deveríamos todos nos trancar em um quarto e esperar pelo amanhecer. Mas algo me dizia que não seria tão simples. Enquanto nos movíamos pela casa, percebi que as luzes começavam a piscar novamente, e os sussurros estavam por toda parte, cada vez mais altos. Naquele momento, percebi que a noite não nos deixaria escapar ilesos. Isso é só o começo, disse tio Carlos, sua voz carregada de desespero. E ele estava certo. Tio Carlos estava sentado no canto da sala, os olhos vidrados e fixos na janela, enquanto o restante da família tentava se organizar. A tensão era palpável, como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Eu não sabia dizer se era o medo ou algo além disso, mas tudo parecia diferente. A realidade tinha começado a se desdobrar ao nosso redor. Meu pai, armado com nada além de uma velha lanterna, insistiu que precisávamos procurar Lucas. Ele estava certo, é claro, mas ninguém queria admitir que já havia perdido a esperança. Mesmo assim, nos dividimos em pequenos grupos. Eu fui com Ana e Clara, minha prima mais nova. Caminhamos pelo corredor que levava aos quartos, as paredes cobertas por sombras que pareciam pulsar a luz fraca da lanterna. Logo percebemos algo estranho. Uma das portas, que antes estava aberta, agora estava trancada. Clara tentou girar a maçaneta, mas era inútil. Olhando mais de perto, vi pegadas no chão, impressas na poeira. Mas elas não eram humanas. Pareciam garras como as de algum animal, mas muito maiores. Isso não é possível, Ana sussurrou, segurando meu braço. De repente o cheiro voltou, aquele aroma acre e podre que parecia seguir a família desde o apagão. Voltamos à sala para contar o que vimos. Tio Carlos estava mais agitado do que nunca, murmurando para si mesmo. Minha avó tentou consolá-lo, mas ele a afastou com um gesto brusco. Eu avisei. Ele gritou, de pé e apontando para todos nós. Vocês acham que isso começou agora? Não, eu senti isso há meses. Eles estão aqui, eles sempre estiveram aqui. O choque na sala foi instantâneo. Meu pai exigiu explicações, mas tudo o que conseguimos foram fragmentos de uma história incoerente. Tio Carlos falava sobre os cânticos do vazio, uma melodia que apenas ele conseguia ouvir. Algo antigo e faminto estava se aproximando, atraído por algo ou alguém na casa. Foi quando Clara gritou. Ela estava olhando para a janela e viu algo. Não sei como descrever, porque quando todos nos viramos para olhar, parecia impossível focar na figura. Era alta, distorcida, como se a própria escuridão tivesse assumido forma. Seu contorno parecia se mover, mesmo estando imóvel. Ana apagou a luz da lanterna, e o resto da sala mergulhou em trevas. Por um momento, o silêncio foi absoluto, até que ouvimos os sussurros. Ricardo. Uma voz doce e familiar chamou o meu nome. O som não vinha de dentro, mas do lado de fora. E não era apenas o meu nome. Todos na sala começaram a ouvir seus nomes, sussurrados em tons reconfortantes e íntimos. Isso é impossível, minha mãe disse, agarrando meu braço. Mas não era apenas possível. Estava acontecendo. Meu pai trancou as portas e fechou todas as janelas que conseguiu, nos empurrando para o centro da sala. Tio Carlos insistia que não era o suficiente, mas ninguém sabia o que mais fazer. Foi então que os sussurros começaram a aumentar, como um coro distante. Não podíamos entender as palavras, mas a melodia era hipnotizante, quase reconfortante. As luzes começaram a piscar novamente, e a escuridão se movia pelas paredes como uma entidade viva. O cheiro podre ficou insuportável, fazendo minha avó desmaiar. Quando tentei ajudá-la, vi algo no canto da sala, uma sombra mais densa do que o resto, que parecia nos observar. Eles já estão aqui, tio Carlos murmurou, antes de começar a rezar baixinho. O terror atingiu um novo nível quando ouvimos o som de algo raspando na porta da frente.
Não era como se alguém estivesse tentando entrar, mas sim sentir. Como se estivesse investigando. Eles querem que a gente os deixe entrar, Ana disse. Sua voz trêmula. Os sussurros continuavam, agora mais altos, e a sala inteira parecia estar se fechando ao nosso redor. A sombra no canto se moveu. Não sei como, mas parecia se deslocar sem realmente se mexer, como se estivesse em um espaço diferente do nosso, mas ainda assim presente. Tudo parou no momento em que ouvimos o grito de Lucas. Ele veio de dentro da casa, dos corredores escuros que havíamos acabado de abandonar. Minha mãe tentou correr para o som, mas meu pai a segurou. Isso não é Lucas, ele disse. Sua voz carregada de desespero, mas algo dentro de mim dizia que era. Não consegui me conter. Peguei a lanterna e corri em direção ao som. Quando cheguei ao corredor, vi algo que nunca poderei esquecer. A porta trancada estava aberta agora, e do lado de dentro havia algo, uma forma humana, mas grotescamente errada, como se tivesse sido moldada e depois quebrada. E no centro da sala havia marcas no chão, como um círculo de símbolos que brilhavam em um tom fraco de azul. Ricardo correndo de volta à sala, trancando a porta atrás de si, enquanto o som de algo arranhando a madeira fica cada vez mais alto. Tio Carlos estava sentado no canto da sala, os olhos vidrados e fixos na janela, enquanto o restante da família tentava se organizar. A tensão era palpável, como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Eu não sabia dizer se era o medo ou algo além disso, mas tudo parecia diferente. A realidade tinha começado a se desdobrar ao nosso redor. Meu pai, armado com nada além de uma velha lanterna, insistiu que precisávamos procurar Lucas. Ele estava certo, é claro, mas ninguém queria admitir que já havia perdido a esperança. Mesmo assim, nos dividimos em pequenos grupos. Eu fui com Ana e Clara, minha prima mais nova. Caminhamos pelo corredor que levava aos quartos, as paredes cobertas por sombras que pareciam pulsar a luz fraca da lanterna. Logo percebemos algo estranho. Uma das portas, que antes estava aberta, agora estava trancada. Clara tentou girar a maçaneta, mas era inútil. Olhando mais de perto, vi pegadas no chão, impressas na poeira. Mas elas não eram humanas. Pareciam garras como as de algum animal, mas muito maiores. Isso não é possível, Ana sussurrou, segurando meu braço. De repente o cheiro voltou, aquele aroma acre e podre que parecia seguir a família desde o apagão. Voltamos à sala para contar o que vimos. Tio Carlos estava mais agitado do que nunca, murmurando para si mesmo. Minha avó tentou consolá-lo, mas ele a afastou com um gesto brusco. Eu avisei. Ele gritou, de pé e apontando para todos nós. Vocês acham que isso começou agora? Não, eu senti isso há meses. Eles estão aqui, eles sempre estiveram aqui. O choque na sala foi instantâneo. Meu pai exigiu explicações, mas tudo o que conseguimos foram fragmentos de uma história incoerente. Tio Carlos falava sobre os cânticos do vazio, uma melodia que apenas ele conseguia ouvir. Algo antigo e faminto estava se aproximando, atraído por algo ou alguém na casa. Foi quando Clara gritou. Ela estava olhando para a janela e viu algo. Não sei como descrever, porque quando todos nos viramos para olhar, parecia impossível focar na figura. Era alta, distorcida, como se a própria escuridão tivesse assumido forma. Seu contorno parecia se mover, mesmo estando imóvel. Ana apagou a luz da lanterna, e o resto da sala mergulhou em trevas. Por um momento, o silêncio foi absoluto, até que ouvimos os sussurros. Ricardo. Uma voz doce e familiar chamou o meu nome. O som não vinha de dentro, mas do lado de fora. E não era apenas o meu nome. Todos na sala começaram a ouvir seus nomes, sussurrados em tons reconfortantes e íntimos. Isso é impossível, minha mãe disse, agarrando meu braço. Mas não era apenas possível. Estava acontecendo. Meu pai trancou as portas e fechou todas as janelas que conseguiu, nos empurrando para o centro da sala. Tio Carlos insistia que não era o suficiente, mas ninguém sabia o que mais fazer. Foi então que os sussurros começaram a aumentar, como um coro distante. Não podíamos entender as palavras, mas a melodia era hipnotizante, quase reconfortante.
As luzes começaram a piscar novamente, e a escuridão se movia pelas paredes como uma entidade viva. O cheiro podre ficou insuportável, fazendo minha avó desmaiar. Quando tentei ajudá-la, vi algo no canto da sala, uma sombra mais densa do que o resto, que parecia nos observar. Eles já estão aqui, tio Carlos murmurou, antes de começar a rezar baixinho. O terror atingiu um novo nível quando ouvimos o som de algo raspando na porta da frente. Não era como se alguém estivesse tentando entrar, mas sim sentir. Como se estivesse investigando. Eles querem que a gente os deixe entrar, Ana disse, sua voz trêmula. Os sussurros continuavam, agora mais altos, e a sala inteira parecia estar se fechando ao nosso redor. A sombra no canto se moveu. Não sei como, mas parecia se deslocar sem realmente se mexer, como se estivesse em um espaço diferente do nosso, mas ainda assim presente. Tudo parou no momento em que ouvimos o grito de Lucas. Ele veio de dentro da casa, dos corredores escuros que havíamos acabado de abandonar. Minha mãe tentou correr para o som, mas meu pai a segurou. Isso não é Lucas, ele disse, sua voz carregada de desespero. Mas algo dentro de mim dizia que era. Não consegui me conter. Peguei a lanterna e corri em direção ao som. Quando cheguei ao corredor, vi algo que nunca poderei esquecer. A porta trancada estava aberta agora, e do lado de dentro havia algo, uma forma humana, mas grotescamente errada, como se tivesse sido moldada e depois quebrada. E no centro da sala havia marcas no chão, como um círculo de símbolos que brilhavam em um tom fraco de azul. Ricardo correndo de volta à sala, trancando a porta atrás de si, enquanto o som de algo arranhando a madeira fica cada vez mais alto. A porta da sala de estar explodiu como se fosse feita de papel e algo além da compreensão humana invadiu. Não era uma criatura no sentido convencional, mas uma amálgama de formas, sombras e rostos distorcidos que pareciam se fundir e separar em uma dança nauseante. Os gritos começaram imediatamente. Minha tia, que sempre foi a mais devota da família, caiu de joelhos, rezando fervorosamente. A entidade a ignorou, mas as sombras que ela trazia a seu redor se moviam como predadores. Cada passo delas parecia fazer as paredes pulsarem, como se a casa estivesse viva, reagindo à presença do invasor. Meu tio Antônio tentou enfrentar a coisa, empunhando uma cadeira como se fosse uma arma. A criatura nem se incomodou. Uma das sombras se destacou, tomando a forma de um rosto grotesco, com olhos como buracos negros e dentes afiados que brilhavam com a luz das velas. Ela o envolveu em um abraço sufocante. Quando a sombra se dissipou, tudo o que restava de Antônio era uma mancha escura no chão. Os gritos se tornaram mais altos. Minha mãe agarrou meu braço, puxando-me para um canto, enquanto meu pai tentava organizar os demais. A entidade parecia crescer, alimentada pelo caos. Foi nesse momento que tio Carlos começou a rir. Não era uma risada normal, mas algo histérico, perturbador, que ressoava pelo cômodo. Eles vieram. Ele gritou, apontando para a entidade. Eles sempre voltam. Ninguém entendeu no início, mas as palavras dele começaram a fazer sentido à medida que ele falava. Anos atrás, um ancestral da família, desesperado por riqueza, havia feito um pacto com algo que ele não compreendia. Esse pacto trouxe prosperidade à família por um tempo, mas a dívida nunca foi paga. Nós somos a dívida. Tio Carlos berrou antes de ser envolvido pela sombra. A entidade mudou. Cada pessoa na sala começou a ver algo diferente. Para minha mãe, era a figura de sua mãe morta, olhando para ela com olhos vazios. Para meu pai, era um tribunal cheio de figuras obscuras, julgando por crimes que ele nunca confessou. Eu vi algo que me congelou. Era Ana, minha irmã mais nova, que morreu anos atrás em um acidente. Mas não era apenas ela. Era uma versão distorcida, com olhos que choravam sangue e um sorriso grotesco que mostrava dentes demais. Você me deixou, ela murmurou, caminhando em minha direção. Eu sabia que não era real, mas isso não fazia diferença. Enquanto outros sucumbiam à loucura, minha prima Clara me puxou para longe. Ela havia encontrado algo nos bolsos de tio Carlos, uma chave velha e enferrujada. Ele sempre disse que havia um porão, ela sussurrou. Fomos até a cozinha.
tentando evitar as sombras que pareciam patrulhar a casa. As vozes continuavam, murmurando nossos nomes, prometendo coisas que sabíamos que nunca seriam cumpridas. No porão, encontramos registros, cartas, escritos, fragmentos que confirmavam o pacto. Mas também havia uma mensagem: não pode ser derrotado, apenas adormecido. Voltamos à sala para encontrar o restante da família em ruínas. Meu pai estava tentando proteger minha mãe, mas ele já estava coberto por marcas negras que pareciam queimar sua pele. As sombras haviam consumido minha avó, deixando apenas suas roupas no chão. Clara tentou usar a chave em um antigo cofre escondido atrás de um quadro. Dentro havia uma cruz de prata, com símbolos gravados que pareciam brilhar na presença da entidade. A entidade percebeu o que estávamos fazendo. Ela se lançou sobre nós, uma massa de escuridão e gritos. Clara ergueu a cruz, e por um momento a coisa hesitou. Foi o suficiente. Eu agarrei a cruz com Clara, e juntos empurramos a entidade para trás. Ela soltou um som que parecia 1.000.000 de vozes gritando em agonia, antes de se dissipar em um redemoinho de sombras. Quando a entidade desapareceu, a casa ficou em silêncio. O cheiro acre havia sumido e as sombras não mais se moviam. Mas o custo foi alto. De toda a família, apenas Clara, minha mãe e eu restavam. Olhamos ao redor, vendo os restos do que a entidade havia deixado. Meu pai, agora apenas uma estátua de cinzas, parecia estar protegendo minha mãe até o último momento. Saímos da casa ao amanhecer, carregando apenas a cruz e o peso do que tínhamos visto. Não dissemos nada às autoridades, porque quem acreditaria em uma história assim? Agora, quando o Natal se aproxima, sinto um arrepio constante. A cruz está pendurada acima da minha cama, mas sei que não é suficiente. A dívida foi paga, mas o que foi adormecido pode acordar novamente.